Temos uma pergunta aqui, uma pena que ela está como anônimo, não vamos saber quem fez essa pergunta, mas ela se refere a metodologias, né? Então, tudo que a gente está falando aqui provavelmente parte aí de um método, né? De uma sequência de raciocínio para chegar num resultado. Existem diversos métodos aí, como a gente estava conversando, aí a indústria dos softwares já usa mais lá os métodos ágeis, a nossa indústria está se adaptando a essa nova realidade, fazer as coisas mais rápidas. E nas tuas experiências, César, no teu entendimento, existe um melhor método para a gente planejar teste, ou o que você indica aí para o pessoal estudar, correr atrás e para conseguir fazer aí seus planos de teste e suas validações de uma melhor forma? Se você está partindo de um componente novo, mas baseado ou similar a algum que já existia, acho que você tem que começar analisando como aquele outro que supostamente funcionava foi desenvolvido, quais foram as regras, as premissas que foram usadas para aquilo. Não só as que estão dentro dos livros, né, das fontes teóricas de informação, mas tem muita coisa que se aprende por tentativa e erro, por experiência, que também tem que ser registrada para que a próxima, né, para quem vem depois, possa usar. Então, se você é o cara que está hoje, não é o cara que estava antes, olha para trás e vai procurar saber o que já foi feito, o que foi aprendido, o que já foi, onde se errou e como se errou, para você não repetir o problema agora. Então, em poucas palavras, tem que buscar o histórico do desenvolvimento de produtos similares. Legal. Você está com essa base? Tô. Eu sugiro que você se junte com pessoas que têm alguma experiência, tanto da construção de peças similares a essa, como também da aplicação disso no produto, né? E usem as ferramentas mais básicas hoje da engenharia, ou não hoje, mas há algum tempo, e eu continuo achando que elas são válidas, que são as ferramentas de análise de modo de falha, por exemplo, né? Você vai fazer um DFMEA num grupo um grupo bem seleto, né, bem diverso, com pessoas que têm visões diferentes de aplicação, de uso, de conhecimento, de cálculo, de estrutura, põe esse povo junto, e todos analisam aquela peça, não só a peça só, não é para olhar a peça solta, você tem que olhar essa peça dentro da onde ela vai ser montada, como ela vai ser aplicada, como que ela vai se trabalhar, como ela vai receber os seus inputs, as suas cargas, e por aí vai. E eu sou muito partidário de ver isso fisicamente, ou pelo menos que se for virtual, dentro de um modelo mais real possível, para as pessoas conseguirem trazer a sua experiência e aflorar as suas sugestões nessa análise de modo de falha. Então, vocês, olha, pode falhar assim, 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 assado, e vamos discutindo. E vamos discutindo como evitar essas falhas. Aí vão chegando a conclusões de como gerar todos os seus processos de simulação. Fora todas aquelas entradas que já podem ser assumidas, né, que são as entradas de forças teóricas que a gente mais ou menos presume. Olha, um sistema de transmissão. Bom, a gente sabe que o motor pode gerar tal torque, a gente sabe que pode gerar tal potência, e aí vai tentando traduzir isso em entrada de carga para que, por exemplo, um componente de transmissão. Mas usando o exemplo do componente de transmissão, se você for pesquisar, eu acho que até vai ser bem difícil de achar, mas, por exemplo, transmissão de eixo, diferencial, esse tipo de conjunto de redução de eixo, né, coroa, pinhão, eles não são calculados, não é que não são, né? O limite estrutural deles não é definido pela entrada vindo do motor, invariavelmente, né? Dependendo do veículo e do tamanho do pneu, o choque advindo, por exemplo, de um impacto na roda, a queda de um buraco, numa determinada velocidade, né, uma determinada carga, né? Isso pode gerar uma entrada de energia, um pico de energia nesse conjunto que pode ser muito, muito maior do que o próprio motor poderia mandar quando a gente para essa árvore de transmissão. Então, talvez esse tipo de experiência, às vezes, não é muito fácil de você concluir. Mas se alguém já fez, já errou e já concluiu isso, e você olhou para trás e descobriu que é por aí que você tem que calcular, mas o meu pneu é diferente, mas ótimo, então você considera as suas novas variáveis para fazer o seu cálculo, né? Então, eu acho que a resposta para isso é usar essas ferramentas de discussão, de análise com pessoas com experiências e expertises variadas dentro do que tange a engenharia e tentar, daí, desdobrar métodos do ensaio, que podem ser através de cálculo, estudos teóricos e de simulação e medição.
E aí vai depender do tamanho do teu bolso, do teu investimento, do teu tempo. Nessa linha, César, então aqui, enquanto você estava falando, eu estava refletindo. Então, fazendo um link com o que nós discutimos anteriormente ali no errar rápido, né? Errar rápido, mas errar coisas novas, né? E como tem um amigo nosso que fala assim, pô, você tem que ter competência para errar coisa nova, né? E não ficar cometendo o mesmo erro. Então, seria nessa linha de entendimento que você vai fazendo um registro, seja através de um FIMEA ou de uma ata de reunião, seja como for, você vai aí registrando a evolução, os modos de falha que você foi encontrando, para a partir daí refinar, otimizar o teu projeto e fazer a validação dele. Seria nessa linha? Sim, te dando uma resposta bem objetiva, mas começando com uma frase que eu não vou me arriscar a dizer exatamente com as palavras que ele disse, mas Einstein disse algo que foi em torno do que eu vou dizer agora, né? Que errar tudo bem. Agora, esperar que a coisa mude, né? Que você tenha resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa, aí é um tanto quanto burrice, né? Ou seja, você tem que entender, você tem que fazer a coisa... né, você tem que aproveitar daquilo que você já aprendeu, né? Não vai ficar insistindo na mesma coisa esperando que vai acontecer alguma coisa diferente. Isso não vai acontecer. Então, o histórico é importante. Mas a minha equipe de baixo é a primeira vez que eu formo. A minha equipe... Cara, se é a primeira vez, não teve uma anterior, não tem um histórico... mas nunca ninguém fez histórico. Então, comece agora, porque aí talvez você tenha algumas dificuldades que o próximo equipe, que é o próximo protótipo, que o próximo ciclo não vai encarar. Como fazer isso? Essa mesma sugestão que eu dei, que é uma coisa que eu acredito, que, por exemplo, o uso de ferramentas como o DFMEA, ele gera uma planilha de controle. Hoje tem softwares para fazer isso, mas dá para fazer no Excelzão. E aquele arquivo fica lá registrado. Né? Se for bem organizado, falar, olha, organizar essa estrutura, o componente, o tipo de falha, pode usar um Ishikawa, blá, 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 mas você pode colocar tudo isso registrado e aquele cara que for fazer o próximo sistema, sei lá, de engrenagem, a próxima ponta de eixo, o que for, se ele for lá e consultar aquele trabalho que já foi feito, ele não parte do zero. Né? Então, isso também é para um grupo, uma universidade que está gerar essa história e registrar, porque não, mas o fulaninho sabe, o fulaninho, de repente, não está mais, o fulaninho já está trabalhando numa empresa fora do país, não está mais acessível, né? E aí essa experiência se vai se ela não tiver registrada de alguma forma. Então, eu acho que o caminho acaba sendo meio esse. Sim. Legal, César.